Fala galera do mundo da NBA, aqui quem fala é o Dudu Rocha. E hoje eu vou fazer um ranking das 7 dinastias que houveram na NBA. Então, vem comigo. As dinastias são Celtics do Bill Russell, o Celtics do Larry Bird, o Lakers do Magic, o Bulls do Michael Jordan, o Lakers do Kobe, o Spurs do Duncan e o Warriors do Curry. Bem, começando pela última colocação no meu ranking, eu vou começar do sétimo até o primeiro. E por agora eu começo falando do Celtics do Larry Bird, que pra mim tá em sétimo na lista das maiores dinastias que já houveram na NBA, maiores e melhores. E eu tenho aqui alguns dados e os números que eu posso explicar pra vocês o porquê disso. Porque eu fiz algumas contas, fiz algumas pesquisas no Google e descobri que o Celtics do Larry Bird é a equipe com menor aproveitamento entre as dinastias, com 66% de aproveitamento, o que é muito, claro. Mas eles ganharam 3 títulos em 12 temporadas, contestando os títulos indo para os playoffs, que acho que são aqueles anos de ouro da dinastia. E mesmo com Larry Bird, Kevin McHale, Robert Parrish, eles não conseguiram destronar aquele Lakers do Magic Johnson. Então, além de terem jogado pior do que o Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, que acabaram ganhando a maioria dos títulos naquela era, eles ficam aqui em sétimo por ter o pior aproveitamento. Claro, 66% de aproveitamento é muita coisa. Eles fizeram 1.215 jogos com 66% de aproveitamento. São muitos jogos, se você parar para pensar. Nas minhas contas, são 805 vitórias, o que é muito. Em 1.200 partidas, 805 vitórias é muito. Mas, para você ver a grandeza das dinastias que a gente vai falar aqui, esse aqui só fica em sétimo. Então, Celtics do Larry Bird, sétimo lugar. Agora, em sexto lugar, eu pensei muito sobre quem eu ia pôr em sexto lugar. E para mim estava entre o Golden State e o San Antonio Spurs. E eu optei por pôr o San Antonio Spurs em sexto lugar. Porque eu já vou explicar por que o Warriors está à frente, mas agora eu vou pôr os méritos do San Antonio Spurs, que fizeram na dinastia 1.754 jogos, desde o primeiro título ao último, em 2014, com 70% de aproveitamento. Foram 5 títulos em 11 temporadas. E contando as temporadas que tiveram no auge da dinastia. 5 títulos em 11, o que é quase um recorde positivo. Tá quase ali, mas ainda não se pode dizer que está com aquela porcentagem necessária para estar entre os maiores, o top 5. Claro, tiveram longevidade com ótimos jogadores. Você pode muito bem discordar de eu falar que a dinastia do Golden State, que tem menos títulos, tem menos anos ainda, mas ainda pode florescer, está à frente dessa dinastia, que é o do San Antonio Spurs. Eu entendo totalmente, eu pensei muito sobre isso e é uma coisa de opinião, não é? Já explico por que o Warriors está na frente, mas agora, só para vocês terem uma ideia, o Spurs teve 1.229 vitórias e 525 derrotas em seu período de dinastia, com 70% de aproveitamento. Isso é muita coisa, além dos prêmios individuais que os jogadores foram recebendo. Aquele core que é bem de outras nacionalidades, que não são dos Estados Unidos. Acho que é o melhor time de estrangeiros que já teve na NBA. E para mim é isso. San Antonio Spurs, melhores times que já existiu, com o Tim Duncan, e está aqui em sexto lugar, né, entre as maiores dinastias que já aconteceram na NBA. Agora falando sobre o quinto colocado, que como eu já disse antes é o Golden State Warriors. Você pode se perguntar como é que o San Antonio Spurs está em sexto e o Warriors está em quinto. A dinastia ainda não acabou, mas eu não estou botando isso como asterisco. Eu boto o asterisco naqueles 2 anos em que eles nem completaram a temporada por causa do Covid. Se eu adicionasse esses 2 anos, com certeza eles estariam até em sétimo. Mas eu não fiz isso porque era meio que injusto. A maioria dos times
não ganharam muita coisa, os times não performaram bem, a maioria dos times, eu estou dizendo, e não jogaram a temporada inteira. Teve a temporada de 2020, a temporada de 2021, em que eles não puderam jogar praticamente, jogaram acho que 40 partidas no máximo, e a temporada de 2020, 19-20, que foi interrompida no meio. Então não vou contar essas duas temporadas, vou falar só de 2014 a 2019 e agora de 2021, 2022 até o dia de agora, que talvez ainda venham mais títulos por aí, mas o Golden State tem um recorde de 4 vitórias em 7 finais, o que é bastante coisa, e é o time com maior aproveitamento entre essas dinastias, com 73% de aproveitamento. São 419 vitórias e 155 derrotas, o que não é um número tão grande quanto os 1.754 jogos do San Antonio Spurs, que se manteve no auge. Mas eles têm o melhor time que já passou na NBA, com o Kevin Durant, e tem um time com o maior número de vitórias numa temporada, que são 73 vitórias em 82 jogos em uma temporada. Ter 73 vitórias, isso é a melhor hegemonia que você pode ter, e realmente tiveram. Tem e retém o recorde de mais vitórias numa temporada regular, com o Stephen Curry, com o Draymond Green, Klay Thompson, Kevin Durant. E eu acho que com esses 4 títulos, com todo mundo ali tentando um pouquinho na época do San Antonio Spurs, tanto o Miami Heat, tanto o Dallas Mavericks, que arriscaram a ganhar um título, ganharam um título, como o Golden State tem um recorde positivo em vitória em finais, eu acho que por terem melhor aproveitamento, por terem um recorde positivo, por terem essa temporada de 73 vitórias, com o melhor time que já teve na NBA, que ganharia de qualquer outro, eu ponho eles aqui em 5º lugar, e essa é a minha opinião. Agora, em 4º lugar, eu ponho o Lakers de Kobe Bryant. Foram 20 temporadas com Kobe Bryant, então eu vou resumir nas 11 temporadas em que tiveram no auge e conseguiram os títulos, e até aí 5 de 11 o Kobe Bryant ficou, tanto com Shaquille O'Neal, tanto sozinho ali naquele time do Lakers. E naquela época com o Shaquille O'Neal foi uma dominância gigante, a melhor dupla que já esteve na NBA. E em 4º lugar eu acho que nada mais justo do que isso. São 1.346 jogos com 68% de aproveitamento. Foram 288 vitórias junto com Shaquille O'Neal e apenas 111 derrotas, o que é um número gigante. Isso são mais de 72%, eu acho, se eu não me engano. Mas eu não contei porque é a dinastia inteira com Kobe, senão empataria ali com o Golden State em 73%. Mas eu deixo eles aqui por causa da influência que tiveram, por terem mostrado a NBA ao mundo, terem o Shaquille O'Neal. Qualquer pessoa conhece Shaquille O'Neal, qualquer pessoa quando pensa em altura lembra do Shaquille O'Neal, lembra do Yao Ming daquela época também, que são jogadores muito conhecidos mundialmente. Kobe Bryant é uma das principais estrelas, melhores jogadores que já existiu na história da NBA, e nada mais justo do que o 4º lugar para eles. Tem um bom aproveitamento, conseguiram bastante títulos, quase tem um recorde positivo também em vitórias, tem 5 de 11, e por mim, na minha opinião, ficou em 4º, e agora o top 3 já falo sobre ele. Bem, agora em 3º lugar, Los Angeles Lakers do Magic Johnson e mais ou menos Kareem Abdul-Jabbar, que foi uma das equipes mais influentes que já passou na história da NBA. Os highlights do Magic Johnson, como vocês podem ver, são um dos mais admiráveis, porque ele era realmente um jogador à frente do seu tempo, coisas que os armadores quase não conseguem fazer agora, ele fazia nos anos 80, que é incrível. Ele é um jogador incrível. Magic Johnson é top 2, top 1 para algumas pessoas, armadores na história da NBA, e ele teve um ótimo recorde nos playoffs durante a época de ouro da dinastia do Lakers, que foram 5 títulos em 9 temporadas, perderam 4 e ganharam 5, o que é muito bom, além da influência, os títulos individuais, a dominância individual dos jogadores do Lakers, como o Magic Johnson recebendo os MVPs de final,
tanto no primeiro ano com Rookie of the Year e MVP de finais, que foi um dos únicos jogadores da história que fez isso. Acho que foi o único, na verdade, tanto o Kareem Abdul-Jabbar como acho que o jogador que mais recebeu MVPs na história, e também estava naquele Lakers que conseguiu mais títulos para eles, 5 títulos para o Lakers. Vou falar agora alguns dados sobre aquela equipe, que foram 1.465 jogos com 70% de aproveitamento. Foram, no total, 1.032 vitórias e apenas 433 derrotas. Aquele Lakers era realmente diferente, eles dominaram numa época em que tinha outra dinastia bem viva, que era a dinastia dos Celtics. Ganharam 5 títulos, se sobreporam sobre a dinastia dos Celtics, que ganhou apenas 3 naquela era, e com jogadores tão influentes, tão dominantes, ficam aqui em terceiro lugar no meu top de hoje. Agora, em segundo lugar, eu vou deixar o Chicago Bulls do Michael Jordan, e como sendo a segunda maior dinastia que já ocorreu na história da NBA. E vocês podem discordar, claro. Escreve nos comentários o que você acha, a sua opinião, se eu estou acertando na minha análise ou não. Se discorda de ter deixado o Spurs em sexto e o Warriors em quinto, o Bulls em segundo e o Celtics em primeiro. Vocês podem falar o que vocês quiserem. Eu vou estar aí para responder vocês, sempre tentando falar o máximo com vocês. A gente dividir aquelas opiniões, vai ser bem interessante. E agora sim, falando sobre o Chicago Bulls, o Michael Jordan é o melhor jogador que já existiu, na minha opinião, na história da NBA. São 6 títulos em 8 anos de dinastia. Não vou cortar aqueles 2 anos, tanto 94 quanto 95, porque foram anos que eles contestaram os playoffs. Foram anos em que só não tinha um jogador, que era o Michael Jordan, claro que era o melhor, mas ainda é o ano de ouro, os 2 anos de ouro da dinastia que podem e devem ser incluídos. Não é como a quarentena, que afetou todos os times da NBA, todos os 30 times da NBA, que não puderam jogar a temporada completa, tanto em 2021, tanto na bolha em 2020. E voltando para o Bulls, que time dominante naquela época de 1990, cheia e repleta de estrelas. Patrick Ewing, Hakeem Olajuwon, também tem Shaquille O'Neal, Penny Hardaway, que também acabou. Esses jogadores acabaram que não ganharam nada, tanto o Karl Malone. Infelizmente não ganharam nada porque Michael Jordan simplesmente reinou naquela época. Ninguém ganharia naquela época. Talvez o Golden State 2017, 2018. Talvez não, acho que eles ganhariam, porque são o melhor time da história da NBA, na minha opinião, como eu já disse. Mas o Bulls era muito dominante naquela época. Dominou, ganhou 91, 92, 93, 96, 97, 98. Foi praticamente quase todos os anos entre 1990 e 99. Foi um time totalmente dominante, com todos os jogadores sendo aquele tipo de jogador que não deixa espaço para você, tanto na defesa, tanto no ataque. É um time realmente completo, não tinha um buraco, não tinha um armador que faltava, nem um pivô que estava faltando, porque todos os jogadores naquele time cumpriam o seu papel muito bem. Foram 597 vitórias, 205 derrotas, 72, quase 73, 72% de aproveitamento para o Chicago Bulls em 6 de 8 nas temporadas em que eles disputaram o título na época de ouro daquela dinastia do Bulls. É realmente impressionante, mas ainda tem um time que superou o Chicago Bulls e eu vou falar dele agora. E em primeiro lugar, Boston Celtics, Bill Russell, que esse time revolucionou o esporte em geral, mostrou o basquete para a maioria dos americanos daquela época, que não tinham ampliado ainda para o mundo inteiro, mas é a maior dinastia de todos os esportes americanos e mundiais, na minha opinião. Não tem nada que vá contra isso, porque 11 vitórias em títulos em 12 temporadas de dinastia é simplesmente a maior dominância que já teve na história das competições, tanto competições coletivas ou não. Foram 776 vitórias e 315 derrotas, um recorde de 71% de aproveitamento para o Boston Celtics, que conta com os melhores jogadores da história da NBA. E não tem muito o que falar sobre o Boston Celtics. São 11 títulos em 12 anos, a maior dinastia que já teve na história da NBA. Os números estão aí para isso, os highlights estão aí para isso. Tudo bem que a NBA naquela época era meio parada, às vezes pode não fazer sentido para os nossos olhos
vendo os jogadores hoje em dia fazendo tantos pontos em jogos acabando 130, 130. Naquela época não era bem assim, era 60, 60, 70, 70, porque o jogo era bem parado. O jogo realmente evoluiu, mas se for falar de dinastia, de dominância naquela era, a era totalmente mesmo, era do Boston Celtics. Eles dominaram uma década inteira a NBA, com Jerry West, com Elgin Baylor, que infelizmente o Jerry West até conseguiu, mas Elgin Baylor é um dos maiores jogadores da história do Lakers e acabou não ganhando nada, porque naquela época o Bill Russell e os Celtics não deixavam ninguém ganhar nada, ninguém tentar, como as outras dinastias acabaram deixando. Claro, teve uma derrota, mas uma derrota, a gente não pode exaltar, uma derrota entre 11 vitórias, não é? O Boston Celtics, na minha opinião, é a maior dinastia que já esteve na NBA, com os melhores jogadores que já jogaram na NBA. Claro, ainda tem alguns jogadores individualmente melhores, mas o melhor time, a melhor dinastia é Boston Celtics do Bill Russell. E fazendo um resumo sobre o vídeo inteiro, agora, em sétimo lugar ficou o Boston Celtics de Larry Bird, com 66% de aproveitamento, 3 vitórias em 12 temporadas, 3 títulos em 12 temporadas. Em sexto lugar ficou o San Antonio Spurs, com 1.754 jogos com 70% de aproveitamento, 5 títulos em 11 temporadas. Em quinto lugar, Golden State Warriors, que ainda está acontecendo, é uma dinastia que ainda está acontecendo. Então seus números podem aumentar, eles podem até passar outras dinastias aqui, mas por enquanto são 574 jogos com 73% de aproveitamento, 4 títulos em 7 temporadas disputadas no auge da dinastia. Em quarto lugar, em quarto lugar, o Lakers, Los Angeles Lakers do Kobe Bryant, com 1.346 jogos, com 68% de aproveitamento, com 5 títulos em 11 temporadas. Agora, em terceiro lugar, Los Angeles Lakers também, só que do Magic Johnson e Kareem Abdul-Jabbar, com 1.465 jogos, com 70% de aproveitamento, 5 títulos em 9 temporadas disputadas no auge. Em segundo lugar, Chicago Bulls, 802 jogos com 72% de aproveitamento, com 6 títulos em 8 anos. E em primeiro lugar, da maior dinastia que já existiu na história da NBA, 1.091 jogos com 71% de aproveitamento, 11 títulos em 12 temporadas, o Boston Celtics. Bem, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você tiver discordado, concordado, escreve aí nos comentários. Também não esquece de se inscrever no canal, porque isso ajuda muito e mostra para o YouTube que esse vídeo tem relevância para você. Ajuda a entregar o vídeo para mais pessoas. Também deixa o like. Não esquece, comenta aí embaixo a sua opinião, o que você acha, se eu falei alguma porcaria nesse vídeo, alguma coisa muito polêmica, como deixar algum time acima do outro. Pode falar que eu vou interagir com vocês. E é isso, obrigado pela sua atenção até aqui e valeu!